Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Lição 36, Desenvolvimento Psíquico. Façamos uma suposição. Desencarnamos. Realizou-se a situação de desprendimento do envoltório físico. Encontramo-nos livres da matéria, sem corpo, sem computador, sem celular, sem livros, apenas com o conhecimento que fomos capazes de angariar ao longo da vida. Qual o patrimônio intelectual que possuo? É certo que na espiritualidade não nos faltarão recursos para aprendizado e consulta. Porém, ao realizarmos o exercício acima, imaginando-nos diante de nós mesmos, somos convidados a perceber que sabemos muito menos do que imaginamos. Em verdade, o conhecimento que realmente temos é aquilo que aprendemos a viver, a ter experiência que produziu o conhecimento real, aquele que adentra em nosso psiquismo não apenas como informação, mas como conhecimento. Quem somos está diretamente ligado à forma como podemos contribuir para um mundo melhor ou não. Se há bondade em meu coração, conseguirei ser bom para o mundo que me cerca, em todos os aspectos, e não apenas naqueles que seleciono por conveniência e interesse pessoal. Perceber-se requer árduo trabalho e também auxílio daqueles que já estão um passo à frente. Assim, o intercâmbio com o mundo espiritual através da mediunidade é certamente oportunidade de trabalho, mas também oportunidade de aprendizado, de desenvolver este patrimônio imorredouro do espírito. Recordemos a frase de Martin Luther King: "Eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. Eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era." Iniciemos a lição. Tentando definir a mediunidade, podemos ainda interpretá-la como sendo a capacidade de fazer-se alguém intermediário entre pessoas e regiões distintas. E assim como existem agentes de variada espécie para variados assuntos da vida humana, temos medianeiros de especialidades múltiplas para a vida espiritual. Informados hoje de que a morte física não expressa sublimação, não podemos assim admitir que o desenvolvimento das faculdades psíquicas constitua só por si credencial de superioridade. Daí, o imperativo de fixarmos no aprimoramento pessoal a condição primária do êxito em qualquer tarefa de intercâmbio. Não basta ver espíritos, ouvi-los ou vê-los para ser bom. A mediunidade é como uma janela aberta, em que se tem a oportunidade de olhar para a rua e ver o movimento. Nosso psiquismo abre-se para o mundo espiritual, tal qual a janela. Porém, a paisagem que iremos ver está relacionada com o lugar onde nossa casa mental está situada. A janela não nos permitirá ver lindas paisagens se nossa casa estiver situada em lugar sombrio. Assim também, nossa mediunidade não nos levará a lugares sublimes se nosso mundo íntimo não estiver em constante pelo bem e pelo amor. Quando André Luiz nos fala: melhore sempre as suas condições pessoais pelo trabalho e pelo estudo, a fim de que você possa melhorar a vida em derredor de você, ele nos está alertando justamente para esta casa em que residimos. O trabalho e o estudo são as ferramentas de que dispomos para melhorar o ambiente interior. Caminhemos mais um pouco com a lição. Aqui encontramos clarividentes notáveis e, além, somos defrontados por excelentes médiuns falantes.
Mas se aquele que vê não possui discernimento para o esforço de seleção, e se aquele que se faz portador do Verbo não consegue auxiliar a obra de esclarecimento construtivo, o trabalho de transmissão sofre naturalmente consideráveis prejuízos, desajudando ao invés de ajudar. Ainda usando a analogia da janela, vemos que neste trecho Emmanuel nos oferece duas perspectivas, aquele que vê e aquele que fala. O médium está olhando pela janela espiritual que possui e nos descreve o que vê, ouve e percebe. A mediunidade, assim, não é apenas uma informação, mas passa pelo mundo interior daquele que recebe a mensagem e a transmite. Como um intérprete do que acontece no mundo que passa pela janela, as notícias que nos chegam podem ser verídicas ou apenas imagens distorcidas de uma mente enfermiça. É importante compreendermos isto, porque a mediunidade por si só não nos dá a segurança de que a mensagem está chegando corretamente. É preciso que os olhos da alma estejam aptos a discernir as verdades espirituais para transmiti-las de forma verdadeira. A imagem da janela nos auxilia a compreender isto com maior profundidade. Imaginemos aquelas cenas de filmes e novelas em que a senhorinha passa os seus dias debruçada pela janela, dando conta da vida alheia. Muitas vezes, ela verá situações e as interpretará de forma equivocada e, infelizmente, irá comunicar aos que lhe cercam o que viu e como o percebeu. Percebemos assim que ao ouvirmos as considerações de um médium, será sempre a sua visão e a sua interpretação do que está percebendo. E é preciso muito cuidado com isto. Nem sempre as informações serão fidedignas. Avancemos com a lição. Nesse sentido, somos obrigados a reconhecer que o espírito do cristianismo jamais foi alterado, em sua pureza essencial, mas os representantes ou medianeiros dele, no decurso dos séculos, impuseram-lhe cultos, interpretações, aspectos e atividades simplesmente artificiais. Esta conclusão que Emmanuel nos traz é importantíssima. Ao longo dos séculos, temos feito do cristianismo o que queremos que ele seja, conforme nossa conveniência, interesse e vontade. Olhamos para o Cristo sem, contudo, compreendê-lo. E estamos neste caminhar evolutivo, aprimorando o nosso mundo íntimo a fim de perceber melhor o mundo externo e todas as belezas infinitas da vida. Ainda usando o exemplo da janela, durante muito tempo nos comportamos como uma senhorinha, que olha para a rua e para as pessoas e as interpreta como convém. Mas além das ruas e das casas, há também o céu e as estrelas, nos lembrando que o mundo é imenso e a nossa vista é limitada. Sigamos em frente. O médium de agora deve exprimir-se em mais altos níveis. Acham-se frente a frente os dois grandes grupos da humanidade, encarnados e desencarnados, e em ambos persistem os altos e baixos do mundo moral. Se o intermediário entre eles não se aperfeiçoa convenientemente, permanece na posição do aprendiz retardo, por tempo indefinível, nas letras iniciantes, quando lhe constitui obrigação avançar sempre na direção da sabedoria. O artista é o representante da música, o violino é um instrumento. Mas se o violino aparece irremediavelmente desajustado, como revelar-se o portador da melodia? A força elétrica é o reservatório de poder. A lâmpada é o recipiente da manifestação luminosa. Mas se a lâmpada estiver quebrada, como aproveitar a energia para expulsar as trevas?
O benfeitor espiritual é o mensageiro da perfeição e da beleza. O homem é o veículo de sua presença e intervenção. Todavia, se o homem está mergulhado no desespero ou no desalento, na indisciplina ou no abuso, como desempenhar a função de refletor dos emissários divinos? A Revista Espírita de 1869 nos traz importante mensagem de Rossini. O encadeamento dos sons não produz uma harmonia, uma verdade, senão quando as ondas sonoras se fazem o eco de outra verdade. Para ser músico, não é necessário nada além de alinhar notas sobre um pentagrama, de maneira a conservar a justeza das relações musicais. Só assim se consegue produzir ruídos agradáveis. Mas é o sentimento que nasce da pena do verdadeiro artista. É ele que canta, que chora, que ri. Ele assovia na folhagem com o vento tempestuoso. Ele salta com a vaga espumante. Ele ruge com o tigre furioso. Mas para dar uma alma à música, para fazê-la chorar, rir ou uivar, é preciso que ele próprio tenha experimentado esses diferentes sentimentos de dor, de alegria, de cólera. Diante das considerações de Emmanuel e Rossini, somos chamados a refletir. Que melodia nossa alma está produzindo? Somos uma canção agradável aos corações que nos cercam. E quando atuamos como medianeiros, levando ao mundo que a nossa janela espiritual nos mostra, refletimos bondade, amor e paz. Emmanuel nos diz que o benfeitor espiritual é o mensageiro da perfeição e da beleza, e que o homem é o veículo de sua presença e intervenção. Ao olhar pela janela, vemos perfeição e beleza, e é isso que transmitimos ao mundo. A janela me permite ver a rua, as casas, as pessoas, o céu, as estrelas, o sol ou a lua. Eu escolherei o que quero ver conforme os meus interesses. E o que vejo é também o que estarei transmitindo. A mensagem do Evangelho de Jesus encontra em nós um bom veículo. E se não buscamos aplicar suas verdades em nossa vida, estaremos aptos a compreendê-la e transmiti-la? Talvez em uma primeira leitura desta lição, pensemos que ela se dirige apenas aos médiuns, em especial aqueles trabalhadores das casas espíritas que recebem psicografias ou trabalham no intercâmbio em sala mediúnica. Penso, porém, que a lição é mais ampla e alcança a todos nós. Recordemos as questões 459 e 460 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tende em vós duas ideias a se combaterem. O intercâmbio com o mundo espiritual se dá a todo instante. E se tivermos em boa sintonia, seremos inspirados de forma elevada, com boas ideias. Não obstante, se nossa casa mental estiver desajustada, não conseguiremos captar o bem que nos é encaminhado. Seremos como a lâmpada que não consegue refletir a luz. Caminhemos mais um pouco com a lição.
Há muita gente que se reporta ao automatismo e à inconsciência nos estudos da mediunidade, perfeitamente cabíveis no círculo dos fenômenos. Não podemos olvidar, entretanto, que o serviço de elevação exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele que o executa, a fim de que a tarefa espiritual se sustente em voo ascensional para os cimos da vida. Por esse motivo, quem se dispõe a cooperar em semelhante ministério precisará buscar no bem a sua própria razão de ser. Amando, arrancamos no caminho as mais belas notas de simpatia e fraternidade, que constituem vibrações positivas de auxílio e apoio à edificação que nos compete efetuar. Certa feita, ouvi alguém dizer que o médium é como um microfone, apenas dá volume à comunicação de outrem, sem, no entanto, nada ter a ver com ela. Será mesmo? Será que somos veículos que transmitem exatamente a mensagem que nos chega? Vejamos este texto da Revista Espírita de 1869. Por muito tempo, o músico ouviu a toute negra e o rouxinol antes de inventar a música. Rossini escutou a natureza antes de traduzi-la para o mundo civilizado. É ele o médium do rouxinol ou da toute negra? Não. Ele compõe e escreve. Ele escutou o Espírito que lhe veio cantar as melodias do céu. Ele ouviu o Espírito que clamou a paixão ao seu ouvido. Ele ouviu gemerem a Virgem e a Mãe, deixando cair em pérolas harmoniosas sua prece sobre a cabeça do Filho. O amor e a poesia, a liberdade, o ódio, a vingança, e numerosos espíritos que possuem esses sentimentos diversos, cada um por sua vez, cantou sua partitura ao seu lado. Ele as escutou e as estudou, no mundo e na inspiração, e de um e outro fez as suas obras. Mas ele não era médium, como não o é o médico que ouve os doentes contando que sofrem e que dá um nome às suas doenças. A mediunidade despendeu suas horas como qualquer outro, mas fora desses momentos muito curtos para sua glória, o que ele fez. Fez apenas à custa dos estudos colhidos dos homens e dos espíritos. Assim sendo, é-se médium de todos, é-se médium da natureza, médium da verdade e médium muito imperfeito, porque muitas vezes ela aparece de tal modo desfigurado pela tradução que é irreconhecível e desconhecida. Somos imperfeitos e nossa mediunidade também o é. Saibamos disso para andarmos com cuidado, para falarmos com cautela, para buscarmos sempre a vivência edificante e o estudo esclarecedor. Não apenas nós seremos beneficiados se caminharmos com mais humildade, mas principalmente os que nos ouvem e nos tomam como exemplo ou referência. Não sejamos pedras de tropeço a quem quer que seja. Recordando as palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 17. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Encerrando a lição, a bondade e o entendimento para com todos representam um roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos de que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores em marcha para a consciência cósmica. Não há bom médium sem homem bom. Não há manifestação de grandeza do céu no mundo sem grandes almas encarnadas na terra.
Em razão disso, acreditamos que só existe verdadeiro e proveitoso desenvolvimento psíquico se estamos aprendendo a estudar e servir. A vida com Jesus nos convida a um eterno aprimoramento, a revermos ideias, concepções, posturas. Nosso orgulho ainda nos impede de darmos passos mais largos em nossa trajetória evolutiva. Nossa vaidade ainda nos faz buscarmos aplausos e reconhecimento quando realizamos algo bom. Não obstante, caminhamos e aprendemos reconhecendo-nos criaturas falíveis, mas também perfectíveis. Olhemos para quem somos hoje e tenhamos a alegria de perceber que somos melhores do que éramos ontem. De igual forma, tenhamos a humildade de reconhecer que somos piores do que o seremos amanhã. E assim sabendo que passo a passo estamos construindo-nos, contemos com o amigo Jesus para nos guiar. Ele veio nos ensinar a bondade, o amor, a alegria e o perdão. Só nos resta ouvir. Encerramos a lição com um texto de Meimei sobre a bondade, a fim de que relembramos que o bem não necessita de aplausos, que Deus age silenciosamente e espera de nós a contribuição humilde, mas sincera. Ouçamos a mensagem de Meimei com esta leve chuvinha que nos acompanha. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. De início, encontrou-se com o vento que cantava e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos, mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume e a flor lhe contou: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou o pé ao pé de grande árvore que protegia um poço de água, cheio de rãs, e a árvore lhe falou: confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devam parar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa. Mas a árvore continuou: estas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas, na defesa de minhas próprias raízes contra vermes da destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante. Atingindo uma grande cerâmica, acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus é preciso ajudar aos outros, sempre mais, e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Livro Pai Nosso, pelo Espírito de Meimei. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.